os nutrientes necessários, água, tudo isso por intermédio das raízes. Quais as funções do solo? Como já foi dito, é o principal substrato utilizado pelas plantas para o seu crescimento, de onde ela tira água e nutrientes, de onde ele faz a sua destinação. Reciclagem, armazenamento de detritos orgânicos. Quando uma planta morre, ou um animal, ele fica ali no solo. E essa planta, esse animal, eles são compostos por matéria orgânica. Dessa matéria orgânica nós podemos extrair. É de lá que a gente tira os nutrientes, é de lá que a gente tira muitos componentes necessários para a sobrevivência dessa planta, por meio dessa reciclagem. E também o solo é responsável pelo controle do fluxo de água. E ele protege essa água. Imagina só que você pega um balde de água, uma bacia com água, e coloca exposto ao sol. E uma outra bacia protegida, aqui embaixo. Qual vocês acham que vai evaporar primeiro? Justamente o que está no sol, porque ele está exposto, ele está sem proteção. E o solo, ele tem essa capacidade, lá a gente não está vendo, mas por baixo do solo, nós temos os lençóis freáticos. O solo é responsável por proteger esses lençóis, mas não só os lençóis freáticos. Mais em cima, em camadas superiores, ele também tem essa capacidade de armazenar água. Então, ele é responsável também pela proteção dessa água. Outras funções do solo. Ele é um habitat também para a fauna do solo. Ele pode abrigar vários tipos de seres vivos, tanto na fauna quanto na flora. Por exemplo, as minhocas são animais que vivem dentro do solo. E entre muitas outras funções. Agora a gente, como eu já falei, a planta também precisa de alimento. E assim como a planta precisa de alimento, nós também precisamos de alimento. E de onde ela tira esse alimento? Justamente, vem do solo. Agora eu vou falar um pouco sobre algumas camadas do solo. Conforme o local, nós percebemos muitas variedades de solo. Às vezes a gente vê aqui um terreno com areia, um terreno com uma textura mais clara. E logo ali no terreno do vizinho a gente vê um terreno mais escuro, ou então com a famosa pissarra. A gente vê essa variedade de solo, nós percebemos muito manchas de solo em vários locais. E aqui a gente vai ver um pouco sobre as camadas do solo. As camadas de solo mais profundas são as camadas mais argilosas e com pedras. Normalmente as pedras são a primeira camada e a mais antiga. E as demais aí se depositam sobre a camada de pedra, que é aquele horizonte C, onde a gente está vendo lá. Se vocês puderem visualizar, esse é o horizonte C, onde nós temos as pedras. Logo em seguida também nós temos o subsolo, que é onde a gente encontra rochas consolidadas e a partir dela também outras camadas depositadas. E o solo superficial, que é um solo que você percebe imediatamente com plantas, grama, terra, pavimentação como as ruas, e é por onde nós andamos, que é o solo superficial. Aqui a gente tem como o solo se forma e do que ele sofre influência para se formar. Ali a gente vê a litosfera, que é o solo onde nós pisamos. É todo o solo, não só o solo superficial. A hidrosfera, que é a parte aquática, né? Os rios, os mares, oceanos. E a atmosfera, que é todo o ar, na verdade, todo o ar dentro do sistema atmosférico da Terra. Como o solo vai se formar? Nós temos vários fatores que influenciam na formação do solo. Originalmente, o solo ele é rocha. Originalmente, o que nós temos é rocha. Agora, para ele virar essa terra, para ele virar outros tipos de solo, ele precisa sofrer influência, ele pode sofrer influência da água, do vento e do sol. Entre outros fatores também que podem levar à sedimentação do solo, para transformar aquela rocha no solo que nós conhecemos. Então, originalmente, tudo é rocha. E de acordo com o passar dos anos, dos muitos anos, nós temos a formação do solo. Agora o meu amigo Márcio vai dar continuidade com a conservação. Bom dia, pessoal. Vocês já viram como o solo se forma
o nosso amigo falou aí que o solo leva um determinado tempo para se formar. Nós, através de estudo, observamos que o solo hoje, para ele se formar do jeito que nós utilizamos na agricultura, nossos pais utilizam na agricultura, para formar 10 centímetros de solo, a rocha leva 10 milhões de anos para formar 10 centímetros de solo. Agora a gente vai entender, se a gente já viu como esse solo se forma, a gente vai entender como nós podemos preservar esse solo para que, no caso, nós, como filhos de produtores, eu creio que muitos são filhos de produtores assim como eu, todos nós possamos usufruir, porque daqui a um tempo, com o crescimento das grandes cidades, quem vai sustentar o crescimento populacional que está havendo nos dias de hoje? São tantas pessoas nascendo e poucas pessoas morrendo. E quem vai sustentar? Da onde vem tudo isso? Vem do solo. Então nós, como estudantes, como conhecedores, devemos preservar esse bem tão valioso. E é isso que eu vou falar agora, como nós podemos conservar esse solo para que nós possamos usufruir dele o máximo durante a nossa vida e também os nossos descendentes, para que nós também possamos viver bem com a nossa família. O que significa a conservação do solo? No caso, é manter o solo no seu estado atual, ou seja, conservar ele ao máximo para que ele produza o máximo de tempo, o máximo período de tempo e uma maior produção. Hoje nós observamos que muita gente produz, mas produz com pouca qualidade. Tem grandes áreas, mas não tem uma produção tão grande. Então nós devemos conservar para que mantenha esse estado natural do solo por longos períodos, porque hoje a agricultura principalmente ela utiliza muito produtos, mas não utiliza com consciência, e isso vai perdendo a garantia desse solo, vai perdendo as qualidades desse solo. Não perder, continuar a prosseguir e guardar, manter em estado bom de saúde. Segundo a ABL, o uso adequado do solo é o primeiro passo para a conservação do solo, segundo a Academia Brasileira de Letras. Por que eu devo cuidar desse solo? O processo de desprendimento e arraste de partículas do solo, ocasionado pela ação da água, do vento, constituindo a principal causa de degradação das terras agrícolas, segundo esse publicador, Pruski. O processo de desprendimento dessas partículas, o que seria? Através das chuvas. Eu não sei se vocês já conhecem, mas a chuva é um dos principais degradadores do solo. Mas a chuva é importante para a produção. Sim, mas quando essa chuva ela tem um impacto no solo como esse que está descoberto. Aqui a gente tem uma pequena área dentro de um colégio. Imagine isso numa grande extensão, uma grande produção. Um impacto de uma chuva de uma gota de chuva pode causar a destruição dessas partículas, uma separação, e isso pode ser levado para fora daquela área onde você está produzindo. Então isso aí vai acabar causando danos, prejuízos à exploração agropecuária e outras atividades econômicas, e também para o meio ambiente, porque aquele nutriente que estava ali naquele local pode ser transportado para outro local através da chuva, porque houve a separação das partículas que compõem esse solo. Quando há um uso inadequado do solo, pode haver a retirada e transporte, no caso dos nutrientes, daqueles nutrientes que estão contidos ali no solo. A matéria orgânica do solo, as sementes, os defensivos agrícolas, tudo isso pode ser removido daquele solo. E isso pode trazer prejuízo. Não adianta nós aplicarmos uma adubação correta, aplicarmos defensivos, se nós não temos consciência de que aquele solo também precisa ser guardado, aquele solo também precisa ser protegido para que ele possa fazer o máximo de produção e nós possamos também usufruir o máximo daquele solo. Os prejuízos. Aqui eu vou citar alguns prejuízos que foram causados, não aqui na nossa região, foram dados que nós obtivemos
em alguns estados a perda do solo chega na ordem de 15 a 20 mil toneladas por ano. Vocês sabem o que é 15 a 20 mil toneladas por hectare por ano? Uma hectare deve dar, eu acho que fica em torno dessa área desse colégio, uma hectare. Então, imagine por ano o solo perder 20 mil toneladas. Imagine você tirar 20 mil toneladas de solo todo ano desse local. Tá certo que aqui é uma área pequena. Imagine isso dentro de uma grande produção, uma plantação de soja, dentro de um plantio de dendê. Então nós, como filhos de produtores, filhos de pessoas que trabalham na agricultura, devemos ter essa consciência. Nós estamos perdendo em torno de 15 a 20 mil toneladas por hectare ano. Isso aí é por hectare, não é por quilômetros, é por hectare. Então nós devemos ter essa consciência. No estado de São Paulo, 194 milhões de toneladas de área de terra fértil, ou seja, 48,5 milhões vão para os rios. Essa terra que poderia estar produzindo, essa terra que tem aqueles benefícios que a matéria orgânica, os nutrientes, estão sendo levadas para os nossos rios. E o que isso causa? Causa degradação do nosso rio, causa prejuízo, porque você vai precisar manter aquele rio para que ele não perca a sua vida útil. Então, a perda de 10 kg de solo para cada 1 kg de soja produzido. Aqui a gente não produz soja, mas isso aqui, como eu falei, é uma informação do estado de São Paulo. A gente, hoje, o Brasil perde, para produzir 1 kg de soja, a gente perde 10 kg de terra por ano. Imagine isso, a produção de soja hoje no Brasil é a maior produção, está estimada na maior produção que o Brasil está se superando todo ano. Então, nós devemos ter essa consciência. Isso aí é lá fora, a gente não tem os dados da produção. Quanto foi perdido numa hectare? Quanto é perdido para produzir 1 kg de dendê? A gente não sabe. Imagine isso aí numa grande escala. Eu estou falando de apenas uma produção, a soja. Imagine isso no plantio de milho, imagine isso no trigo, no nosso dendê, na nossa pimenta. Tudo isso deve ser levado em consideração. A área cultivada já perdeu de 10 a 15 centímetros de solo fértil, ou seja, esse solo aí, ele já perdeu de 10 a 15 centímetros. O que foi que eu falei para vocês logo no início? Que para formar 10 a 15 centímetros de solo, precisa de 10 milhões de anos para se formar 10 centímetros de solo. Isso já foi perdido aí em pouco tempo. Então nós, como futuros empreendedores, nós como futuros desenvolvedores de técnicas, nós devemos estar atentos para essas coisas, para que possamos fazer o melhor para o nosso solo, porque ele é de suma importância. É de lá que nós tiramos nosso alimento. O que seria de nós se nós não tivéssemos alimento, se nós não tivéssemos o solo? Então, olha, prejuízos no Brasil. No Brasil, 822,7 milhões de toneladas de solo são perdidas a cada ano. Ou seja, isso aí são dados para o Brasil em geral. Imagine isso aí, se nós resumirmos para a nossa área. 2,93 bilhões de dólares por ano por propriedade rural. Isso aí é o que, no caso, a perda de solo causa a cada propriedade. Isso aí foi um somatório de todas as propriedades, calculando o prejuízo, porque ele vai precisar repor o nutriente no solo. Então ele perde 2,93 bilhões de dólares por ano, 1,31 bilhões de dólares por ano para custos externos. Ou seja, isso aí ele vai precisar gastar para repor a matéria orgânica, ele vai gastar para colocar mais nutrientes, adubação, manutenção. Então isso aí tudo é custo, e dá um total de 4,24 bilhões por ano, só para manutenção de solo, só para manutenção. E como nós poderíamos reduzir isso? Como nós poderíamos, esse dinheiro poderia estar investido em numa escola, poderia estar sendo investido na nossa saúde. Então isso tudo é prejuízo para a nossa sociedade.
Como a gente pode mudar isso? Fazendo um planejamento conservacionista, que tem a finalidade de minimizar a produtividade das terras agrícolas por meio de um sistema de exploração eficiente, racional e intensivo, que assegure também a continuidade da capacidade produtiva, ou seja, esse sistema ele tem como incentivo para que você produza mais, mas também que você tome cuidado mais com esse solo, porque a produção ela não vai ser só esse ano. A produção ela não tem que ser só durante o inverno como a gente tem aqui. Então a gente tem que entender que a nossa vida não é só hoje, não é só amanhã. Tem um período muito longo e nós devemos ter essa consciência que o aproveitamento adequado do sistema de produção pode levar em consideração a propriedade do solo, a declividade do terreno e as chuvas incidentes na região. Isso pode levar em consideração para que nós possamos melhorar o nosso solo, guardar o nosso solo perfeitamente. O uso de sistemas de prevenção de erosão, ou seja, esses usos de métodos para que possam minimizar a perda de solo, a erosão, que é a levada de solo pela água, pelas chuvas. Isso o plantio em nível, o sistema de terraços, sistemas de drenagem superficiais e cobertura do solo. Esses são algumas técnicas. Claro, mas eu não tenho, meu pai, meus vizinhos não têm essa capacidade, não tem maquinário. Não, mas o principal é nós não deixarmos esse solo exposto. Porque o que a gente observa é que tem muitos lugares por aí. Semana passada a gente foi fazer uma viagem aí, a gente passou ali por Paragominas, tanta terra descoberta, tanta terra que não tem um capim em cima, não tem um mato em cima, e isso ali vai causando prejuízo, aquele solo vai sendo levado por chuva, por vento, por tanto outros meios que podem ser modificados aquele solo. E aqui mostra como a gente pode preservar nosso solo, fazendo curva de nível, que foi eu falei, porque a erosão ela é causada onde tem mais declive. Então, aonde a chuva pega com mais intensidade, aquela terra ela pode ser levada com mais força. E também a cobertura de solo, porque o que a gente observa é que quando aplica-se defensivo agrícola, principalmente, o solo fica ali todo exposto, fica ali exposto às intempéries da chuva, do vento e também locomoção de máquinas. Tudo isso leva à perda de solo. E conservação do solo deve ter um sistema de escoamento e um planejamento urbano e rural especial. Durante todo o tempo, o seu uso deverá receber algumas manutenções, ou seja, nós devemos ter essa consciência que o solo também precisa de manutenção. O solo também precisa ser reposto às suas energias para que ele possa produzir também ao máximo. E nós devemos ter essa consciência de que o solo sozinho ele não produz. E essa manutenção pode ser natural ou mecanizada, que a natural é quando, no caso, a gente plantamos cobertura no solo e esse solo vai, quando os galhos e as folhas caem de uma região, apodrecem no chão e fertilizam. Quando os animais passam e defecam ali e seus resíduos fertilizam o solo. E também quando morrem, suas carcaças apodrecem e fertilizam o solo. Foi o que o nosso colega falou anteriormente. Aqui o nosso amigo Carlos Wagner vai dar continuidade sobre a conservação do solo. Olá pessoal, bom dia mais uma vez. Vocês estão ligados aí no como é que funciona o solo? Então vou fazer a pergunta aleatória aqui para uma pessoa. Jefferson, vem cá, Jefferson. Vamos ver se a galera tá ligada mesmo. Eu quero ver agora. Aqui meu priminho vai representar a família agora. Então, o solo é bom coberto ou descoberto? Descoberto. Oh, Deus do céu. Tirou 0 na prova. O solo não pode ficar descoberto. Ele sempre tem que estar com alguma cobertura. Pode ser grama, pode ser capim, pode ser uma floresta, certo? Mas não pode ficar descoberto, de jeito nenhum, certo?
Imagine você, quem gosta de tomar suco aqui, suco natural, um suco de goiaba, de cupu, pode ser qualquer um, certo? Todo mundo, né? Então, imagine você colocou um copo cheio de suco, né, aquele bem gostoso, e você bota um canudinho dentro. Então você põe esse canudinho dentro e de meia em meia hora você vai lá e dá uma sugadinha assim, né? Só para guardar um pouquinho. Cada vez que você dá uma sugada, o que acontece com o nível do suco? Ele vai abaixando, certo? Ele vai abaixando, ele vai abaixando. Se você botar suco de novo, ele vai encher de novo, né? Que coisa boa. Imagine que o solo é do mesmo jeito. Quando você planta naquele solo, a planta vai absorver os nutrientes, todos os minerais que fazem ela crescer, que fazem ela frondar, que faz ela dar o seu fruto. E aquele fruto é cheio de nutrientes que ela tira do solo. Então, quando você não repõe os nutrientes do solo com um adubo orgânico, pode ser o fertilizante provendo do esterco da vaca, do esterco da galinha, ou pode ser adubo NPK trazido comercialmente, então aquele solo vai ficar cada dia menos fértil, até que vai chegar um ponto que você não vai poder mais recuperar aquele solo, porque todos os nutrientes que estavam ali já foram retirados de tal maneira que fica irrecuperável aquele solo, certo? Fica muito caro, muito difícil para poder recuperar o solo. Então essa é a importância do solo. Quando vocês verem uma área descoberta lá na fazenda de vocês, que aqui só tem fazendeiro, né? Então vocês visem isso, que aquele solo ele é fértil, mas por enquanto, com o tempo ele vai ficar com a depreciação, ele vai ficar menos fértil, menos fértil, menos fértil, menos fértil, até um ponto que não vai dar mais alimento, certo? Em relação ao nosso colega Márcio falou da chuva, vocês entenderam o que a chuva representa para o solo? Entenderam? Eu vou chamar outra pessoa aqui, se for dizer que entendeu. Deixa eu ver, você de preto, bem aqui, não está prestando atenção, vem cá. Como é seu nome? Sheldon. A Sheldon. Sheldon, o que acontece quando a chuva cai no solo descoberto? A chuva vai, a terra vai ser levada para o rio, nos lugares para outro canto. Vai sair daquele canto e vai ser levada para outro. Certo, ela está certa. Aquele solo descoberto vai ser lavado tudo para dentro do rio. E tudo que era de fertilidade daquele solo vai sumir. Vai ficar só aquele solo infértil, aquele solo que não produz. Então, quem gosta de andar de moto, já andou aqui, todo mundo anda de moto, olha o tanto de moto ali, cada um tem uma moto desse, com certeza. Então você está andando numa moto lá a 50 km por hora, aí começa a chover, né? Vem aquela chuva assim, bem na sua cara, pá! Oh, coisa boa! Imagina aí, você sentiu aquela chuva, mas imagina o solo descoberto, ele também sente. Então quando a chuva cai nele descoberto, ele descompacta, ele espalha aquele solo. E aquele solo fica mais fácil de ser levado para dentro dos rios. É por isso que não deve se manter ele assim, desse jeito, certo? Aqui não tem problema porque é uma área urbana, a gente pisa, a gente brinca aqui. Inclusive eu estudei aqui nessa escola há muito tempo atrás. Então, numa área dessa não tem problema. É até bom ele estar compactado, porque não faz muita lama. Mas não enxergamos, andamos por cima dele, pisamos todos os dias. A gente não come terra, mas come o que o solo produz, certo? Então, fique atento nessas coisas pequenas da vida que você pisa todo dia, porque é importante para todos nós, para mim, para você e para os seus futuros filhos, certo? Então, continuando aqui a palestra, a gente vai falar um pouquinho sobre textura do solo, um termo assim meio difícil, né? O que é textura do solo? Eu também já me fiz essa pergunta várias vezes. Textura do solo é um termo empregado para designar a proporção relativa das frações argila, silt e areia do solo. Todo mundo conhece a areia, né? De construção, aquela areia bacana para construir, mas tem duas classes que são bem menores. O grão de areia, depois vem o silt, que fica entre a areia e a argila, que é um grão bem menor, e a argila, ela é praticamente um pozinho.
um pó bem fininho mesmo. Se vocês já andaram em estrada de lama, você vê aquela poeira assim subir bonito, aquela poeira que sobe é chamada de argila. Aquilo é argila, aquele pó bem fininho, aquela terra bem fininha que é facilmente levada pelo vento. E é na argila que geralmente acontece de os nutrientes ficarem. Então, por isso que diz também que os nutrientes podem ser levados pelo vento, porque geralmente fica preso na argila. Como eu já falei, né? Esse tamanho de grãos de areia, silt e argila são denominados de divisão de granulometria. Granulometria é a divisão de classes de terra. Temos a rocha, que é uma pedação de terra imenso, que é a rocha mãe. A partir dela vem cascalho, vem areia, vem o silt, vem a argila, que é o menor grão que tem de terra. Vocês conseguem ver aí essa imagem? Essa letra A é o solo que a gente pega. Pegou o solo misturado ali, é o solo inteiro que a gente vai ali no campo e pega. Tem pedra, tem silt, tem argila, tem areia, tudo misturado. Nessa segunda aqui, vocês conseguem ver que aqui tem uma porção de grãos maiores, aí tem menores e menores ainda lá em cima. Pois é, essa é a divisão que se dá mais ou menos para a granulometria do solo. Então tem divisões de classe e a textura geralmente é usada para classificar um solo. Então, de repente, um tipo de solo vai muito da textura daquele solo. A textura é geralmente determinada em laboratório, né? Para ser bem preciso mesmo, a gente determina isso em laboratório, mas muitas das vezes, no entanto, ela pode ser avaliada diretamente no campo, como é o caso das descrições de perfis de solos. Esta avaliação a campo deve ser seguida da determinação em laboratório, que é mais precisa. Então, eu vou ensinar para vocês hoje aqui como é que faz essa determinação em campo. Não só a classificação do solo, depende diretamente do teor de argila ao longo do perfil, mas também o manejo do solo. Na classificação do solo de nível hierárquico de ordem, examina-se o gradiente textural como um dos itens principais. E o manejo do solo, que já foi falado lá, que é dose de fertilizante, corretivos e herbicidas. Depende do grau de compactação, da disponibilidade de água e da capacidade de troca de cátions e fração de argila. Isso aqui, essa compactação de troca de cátions, é a relação da argila com o potássio, com o fósforo, com o nitrogênio, de segurar aqueles nutrientes no solo. Então a argila ela faz isso, ela vai lá, pega o nutriente e fica segurando lá. Quando a planta precisa, ele vai lá na argila e pega aquele nutriente da argila. Tem os métodos de análise textural. Esses métodos aqui, esse aqui da pireta, vocês estão vendo aí, é um método que é utilizado em laboratório. Então eu não vou me aprofundar muito sobre ele. E tem um método de análise subindo lá de cima, descendo para cá para baixo. Temos de 0 a 100 também. Isso aqui é o silt, que fica intermediário. Quando temos aqui 100% de silt, o solo é um solo lino, que é um solo siltoso. Então, a gente vai para a prática aqui, mostrar para vocês como é que faz, né? Essa classificação de textura. Se vocês tiverem curiosidade de vir aqui daqui a pouco, esse vidro aqui foi um experimento que eu fiz ontem à noite. Só que ele meio que bagunçou com a viagem de casa para cá. Mas dá para ver ainda bem a textura e a divisão do silt, da areia e da argila. Bom, o que eu usei? Uma garrafa, né? Eu tentei trazer uma garrafa mais comum possível. Acho que todo mundo conhece uma garrafa de pinho, né? Essa mãe usa demais isso aqui. Esse material aqui, eu acho que vocês conhecem também, é a soda cáustica, né? Todo mundo deve ter um pouquinho em casa, não sei. Bom, isso aqui a gente usa para comer, né? Uma colher. Esse crivo aqui, ele tá meio usado já, tá, gente? Tem um buraco aqui. Mas tente usar um bom, tá? Eu quebrei um galho com ele. Bom, vamos aqui. Se vocês puderem observar, tá vendo aqui? Vocês conseguem ver? Tem uns grãos grandes aqui de areia, de terra. E se vocês vão passando aí para trás. Pode, vão passando aí, só não derrame, tá?
E esse aqui é o solo já peneirado. Eu peguei o solo original, lá do terreno de casa, tá? E solo é caro, né? Eu vou levar de volta. Então, eu peguei um solo comum lá de casa, solo preto, né? Eu peguei e passei por uma peneira, por essa peneira, deixei ele bem fininho, tirei todo o cascalho de dentro, todos os sedimentos grandes. Ele ficou bem fininho mesmo, solo bem fino, certo? Pode passar aí também. Aí depois, o que eu fiz? Eu peguei duas partes desse copinho aqui, peguei duas cheinhas de água, misturei aqui dentro com a soda cáustica. A soda cáustica é só um pouquinho, tá, gente? Só metade da colher. Botei dentro, misturei bem misturadinho. Quando a soda cáustica se dissolveu completamente, aí eu peguei a terra, enchi uma dessa aqui, cheinha, e pus aqui. E misturei bem misturado. Aí brincando de cozinhar, né? Então, quando o resultado que deu é aqui, ó. Se vocês quiserem vir aqui bem de perto, um de cada vez, vocês vão ver aqui. Temos aqui a fração areia, que fica mais embaixo, a fração silt, que é uma camada bem fininha, e a argila, que é a camada de cima. Então, por que isso acontece, essa sedimentação? Imagine que você está com uma bola de pedra desse tamanho, e você está com uma mais pequenininha e outra bem mais fininha. Quando você joga as três ao mesmo tempo dentro da água, aqui a maior vai afundar primeiro, certo? Nesse caso, a maior é a areia. Depois da areia, vai afundar o segundo, que é o silt. Então, o silt vai afundar e vai se depositar em cima da areia. E quando, por último, que é o mais fino e o mais demorado para assentar, é a argila. Então, ela vai ser a última a assentar por cima de todas as duas. Então, fica a argila, o silt e a areia. Então, você só olha e mede com alguma método de medição mesmo, uma régua, por exemplo, e você veja quantos milímetros tem de areia, quantos milímetros tem de silt e quantos milímetros tem de argila. Então, você tem a proporção. A argila vai ter, nesse caso aqui, vamos dizer que tem 50% de areia. Tá bem aqui a areia, 50%. E o silt, como é bem pouco, tem 20% lá em cima, né? Aí a gente sobe aqui e vai dar lá no solo argiloso, com argila de mais ou menos 50% também, 49%, certo? 48%. Então ele vai classificado como um solo argiloso, certo? Fera aí no solo, né? Já sabe. O rapaz agora já sabe que o solo não tem que ficar nu, né? Vou botar Uma roupa. Sabe da chuva ali, né? Acho que deu para entender pelo vídeo, pelo que os meus outros colegas falaram, que é importante, que o solo é essencial pra gente, sem ele não dá para fazer nada, né? E agora a gente vai falar sobre a água interagindo com o solo, interagindo com a gente, com o solo e com o planeta todo. O que é a água? A água é líquida, mas para que serve a água? Para que serve a água? Então, para tomar banho, para beber, para fazer outras coisas, brigar a pé no final de semana, né? Vocês sabem. Então, imaginem aí vocês sem isso, sem água. Sem água para beber, sem água para tomar banho, sem água para fazer suco, né? Sem esse bebedouro aqui no colégio. O que seria sem esse bebedouro no colégio? Nada, né? Vocês ficaram com sede aí. Bom, a água, trazendo para um lado mais formal, né? É um líquido natural, né? Disponível. A gente sabe que a maior parte da água disponível vem da natureza. Transparente, insípido, que quer dizer que é sem cheiro. Que ela é transparente, e inodor, que é sem cheiro. Se você for beber uma água que tem cheiro, para mim não é água. A água para mim não tem que ter cor e nem tem que ter gosto. Porque a água mais gostosa é aquela que não tem gosto, né? Se você beber uma água que tem um gosto de ferro, por exemplo, como a gente toma lá em Tomiaçu, que é a água que tem gosto de ferro da tripulação, não tem graça, né? É indispensável para a sobrevivência da maior parte dos seres vivos.
Ou seja, a planta, o cachorro, o gato, qualquer ser vivo que está sobre a terra necessita de água. Ou seja, só por aí a gente já sabe qual a importância dela, né? Sem ela não dá. É uma das substâncias mais abundantes em nosso planeta e pode ser encontrada em 3 estados físicos. A gente pode encontrar água no estado líquido, no estado sólido. Alguém poderia me dizer aí onde a gente poderia encontrar água no estado sólido? Na geladeira, né, no gelo. No estado gasoso. Na panela de pressão, dentro ela está o quê? Dentro da panela. Fervendo. Mas em que estado físico ela está dentro da panela? Está líquido. Quando sai lá no... Aí essa minha sabe, isso aqui sabe. Então, estado líquido, sólido e gasoso. A gente pode encontrar nesses 3. É isso aí. A professora está orgulhosa agora, né? Esses 3 estados que a gente sabe, líquido, sólido e gasoso. Aproximadamente 70% da superfície terrestre encontra-se coberta por água. A gente sabe que existe, além dos 3 estados físicos da água, a gente sabe que existe 2 tipos de água. Quais são os 2 tipos de água? Você, que levantou a mão. Qual é a água que a gente bebe? Água doce. Qual é a outra água? A outra água é salgada, né? E vocês concordam comigo que a maior parte desses 70%, que a maior parte da água que recobre o planeta é salgada. Essa menina ganhou 10, eu gostei dela. No entanto, menos de 3% deste volume é de água doce. Olha só. Vocês sabem, não sei se vocês assistem jornal, eu acredito, né? Que a gente pode tirar a água doce, salgada do mar e transformar em água doce, né? Mas esse processo ele é muito caro. Então é melhor a gente cuidar da água desses 3% aqui, 3%. Vocês sabem que para construir esse computador aqui, essa caixa, essa cadeira, esse chão, esse teto, foi usado água, né? Quase tudo é utilizado água para se construir. Ou seja, além de se a gente perder a água, não vai ter para beber, para tomar banho, para fazer comida, e nem vai ter para fazer essas coisas que a gente tem hoje, essa comunidade que a gente tem hoje, né? Para fazer a moto que você ama, para fazer a cadeira que você fez. No Brasil, utilizamos 72% da água na maior parte na agricultura. Trazendo para o Brasil, né? A maior parte desses 70% é usado na agricultura. 9% para densidade, concentração de animal, né? Para dar água para animal. Em setores como a pecuária. Você sabe que existe a criação de gado em pasto, né? E existe a criação de gado em confinamento. No confinamento, é como se fosse essa escola. Imagine assim essas salas aqui, só o muro. E aqui dentro dividido por várias cercas e colocado bovinos aqui dentro. Entendeu? Não tinha um garapé para eles lá beber. Então eles teriam que pegar a água de algum lugar e trazer para cá para dar para esses animais. 6% na indústria e 10% para fins domésticos, segundo o relatório da Agência Nacional de Águas em 2015. Interação solo e água. Embora a água seja uma das mais simples substâncias químicas na natureza, possui propriedades únicas que promovem uma ampla variedade de processos físicos, químicos e biológicos, isso no solo. A água interage com o solo em diversos processos químicos, físicos e biológicos e químicos. Ela está presente no temperismo dos minerais. Esse temperismo dos minerais está presente na formação do solo, como foi falado pelos meus outros colegas. Ela está presente na decomposição da matéria orgânica. Quando você joga uma folha lá em cima do solo, a água vai influenciar naquela decomposição daquela folha. O crescimento das plantas, sabe que sem água quase nenhuma planta cresce. Contaminação do lençol freático. O esgoto das grandes cidades é jogado em muitas cidades direto nos rios, né? Sem nenhum tratamento. E essa água ela pode filtrar pelo solo
e chegar até o lençol freático, contaminando o lençol freático. Expansão e contração das partículas do solo. Quando chove, vocês percebem que o solo fica encharcado, né? Quando a chuva cai sobre o solo, ele vai absorver um pouco dessa água, mas ele não vai absorver toda essa água. Essa água que vocês veem em cima do solo é porque o solo já não está mais aguentando suportar tanta água, não está mais absorvendo essa água. A aderência e a formação estrutural dos agregados. Os agregados são a mistura de silt, argila e areia. É como se fosse um bolinho de terra com várias partículas diferentes, areia, silt, argila, que formam o solo.